Olá, seja muito bem-vindo à série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil, que aborda saberes e visões sobre riscos e desastres no país, articulando governos, universidades, organizações sociais e a sociedade civil. Fique agora com o episódio de hoje: Deslocamentos por desastres. Olá, meu nome é Silene Victor, eu sou jornalista e professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, onde sou uma das líderes do grupo de pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions. Neste podcast sobre deslocamentos forçados por desastres, temos a convidada, a pesquisadora Érica Pires Ramos. Érica, bem-vinda ao podcast. É um prazer, Silene, muito obrigada pelo convite, para estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Érica Pires Ramos, eu sou advogada pública e pesquisadora, eu sou fundadora da Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais e atualmente eu estou envolvida num projeto de observatório latino-americano sobre mobilidade humana, mudança climática e desastres, desenvolvido pela Resama em parceria com a Universidade para a Paz, na Costa Rica. Muito obrigada pelo aceite ao nosso convite. Érica, no cenário internacional, uma nomenclatura, uma terminologia muito presente quando falamos de desastres, de conflitos armados, de guerras, que é a mobilidade humana. O que significa? Qual o significado dessa terminologia? Silene, a mobilidade humana ela é um termo geral, que vai designar o fenômeno, dessa movimentação, de uma forma ampla, é como se fosse um conceito guarda-chuva, dentro do qual a gente vai ter a migração, o deslocamento, a relocação planejada. Esse conceito mais amplo de mobilidade humana, e com as suas subcategorias, ele vem com força dentro da agenda climática, tá? Mas, como a gente está tratando aqui dos desastres, a gente vai tratar de uma forma mais específica, e mais presente do deslocamento. E por que eu estou falando isso? Porque o deslocamento, ele tem aquele componente forçado, do movimento forçado, do movimento que tem esse componente, involuntário, E no caso da migração, ela é entendida de uma forma com um componente de decisão, Muito embora a gente precise entender, isso é muito importante, que a migração ela é um contínuo. Ela pode iniciar de uma forma voluntária, com um componente de voluntariedade, por exemplo, mas ela pode se transformar num deslocamento, E também a gente precisa ter isso em mente para dar a real complexidade do fenômeno. É bem importante que a gente tenha essa ideia, porque o deslocamento nada mais é que um movimento migratório forçado, tá? Então, a gente está trabalhando com o tema do deslocamento, que pode acontecer dentro do território de um país, ou cruzando o território, cruzando uma fronteira de um estado para o outro. Então, é muito importante a gente lidar com essa dupla perspectiva. Ela é uma migração, ela pode ser esse contínuo, pode começar com um componente de decisão mais voluntário e depois se transformar num movimento forçado, e ela pode começar dentro de um país, o deslocamento pode começar dentro do território de um país, de uma região para outra, e pode depois, posteriormente, haver esse cruzamento de uma fronteira internacional. Isso tem um impacto jurídico, em relação ao tipo de proteção, porque o tipo de proteção que se dá internamente é uma proteção diferente que se dá quando há o cruzamento de uma fronteira internacional. E são dois regimes, que incidem dentro desse movimento. Entendo. No contexto da realidade brasileira, nós não usamos comumente essa terminologia, mobilidade humana, deslocamentos por desastres. Nós temos na legislação brasileira
ou no contexto da defesa civil, alguma terminologia mais próxima de deslocamentos forçados por desastres, Érica? Temos, mas eu vou começar um pouco, vou retroceder um pouco essa questão para a gente entender direitinho como essa perspectiva surge da nomenclatura. O Brasil é um país bem importante, né, em termos de Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e dessa nomenclatura, né, no estabelecimento desses conceitos. Primeiro, a gente tem uma grande categoria, né, que é dos afetados por desastres, né? Então, os afetados é uma categoria muito geral. O que a gente não pode confundir é que todo deslocado é um afetado, mas nem todo afetado é um deslocado. Existe uma categoria dentro do nosso sistema, né, na base de dados do Sistema de Proteção e Defesa Civil, né, sistema de base de dados de desastre, que é danos humanos, né? A gente tem os danos materiais e os danos humanos. E é dentro dessa categoria de danos humanos que a gente vai ter, né, desabrigados e desalojados. Tá? Atualmente, a gente tem essas duas categorias que se aproximam, tá? Que se aproximam do conceito de deslocado. Nessa direção, quando você traz os grupos em situação de maior vulnerabilidade, né, minorias, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, nessa nomenclatura, ainda trazendo para o sistema brasileiro, para o sistema de proteção e defesa civil, qual é o maior desafio do ponto de vista do ciclo de vida de um desastre e o seu deslocamento? O maior desafio que eu enxergo hoje é ter um parâmetro para fazer o monitoramento do ciclo integral, né? Porque a gente sabe que existe uma fase pré-desastre, né, onde os riscos ali estão presentes, a ocorrência do desastre, né, a fase do desastre em si, né, e o pós-desastre. Como advogada, eu vejo que muitos direitos eles são violados durante esse ciclo, né? E como nosso trabalho, né, é muito voltado para a elaboração de normas, né, contribuição para a elaboração de normas e políticas públicas, eu vejo que a gente perde um pouco em termos de observação do ciclo integral, por ter um enfoque ainda muito emergencial. Tá? Então, a gente precisa superar um pouco o enfoque da emergência, aprimorar nossas bases de dados, né? E ter mais informação e produção de dados em relação, por exemplo, à escala temporal do desastre, quando ele começa e como ele termina. A gente só tem um ciclo quando a gente encara esses marcos, né, para ver o início e o final. Inclusive, essa foi uma pergunta que motivou, né, e vem motivando o nosso trabalho de pesquisa em relação à produção de dados sobre deslocamento, recomendações, né, a organizações, a governos, sobre o aprimoramento necessário a essas bases de dados, de forma a incluir a categoria do deslocado, né, e a poder nos permitir analisar a complexidade desse fenômeno e fazer esse planejamento. A gente vive num contexto, né, de crise climática que incrementa a ocorrência de desastres, e para a gente planejar, a gente tem que ter uma visão holística, né, desse ciclo acontecendo. A gente só vai saber do ciclo quando a gente também entende que ele pode ter um final, ou que ele vai perdurar muito mais do que a fase da emergência. Até para se planejar do ponto de vista, né, de política, de como prestar atenção a essa comunidade, uma atenção mais integral, né, e permitir que ela possa, se possível, regressar, né, em condição segura. A partir da tua experiência, né, como pesquisadora, observando a realidade brasileira nas diversas unidades federativas, das 5 regiões do país, você alguma realidade neste sentido de acompanhar o ciclo de vida de um deslocamento por desastres, uma proteção maior, principalmente aos grupos em situação de maior vulnerabilidade,
o uso da nomenclatura, o registro de dados estatísticos. Nós sabemos que isso é sempre um grande desafio, sobretudo para alimentar os dados, os bancos de dados internacionais, que sempre, né, tem essa... que número nós consideramos ali, se observarmos a fragilidade que os sistemas têm, pela própria dinâmica dos desastres e dos deslocamentos, de você ter um controle da informação sobre essa população que é deslocada, né? Então, na pergunta anterior, e aí na sua resposta você salientou, quantos são representantes das comunidades tradicionais que demandam, né, uma abordagem diferente, quantas pessoas são com deficiência, que idem, né, demanda um outro cuidado, uma outra abordagem, quantas mulheres, quantas crianças em idade escolar, quantos idosos, se tem idosos com demência senil, com dificuldade de mobilidade, etc. Então, nós sabemos que isso é um ideal também no mundo, quando falamos das estatísticas dos deslocados por desastres, porque nós temos números, né? Segundo a última estatística, o número de deslocados por desastres em 2020, em todo o ano, foi quase 3 vezes superior o número de deslocados por conflitos. Então, nós temos... Mas quem são essas pessoas? Do ponto de vista, a partir, sobretudo, da tua pesquisa, da tua experiência, observando a realidade brasileira, nós temos algum modelo, algum exemplo, né, do trabalho com deslocamento forçado por desastre que tenha esse olhar? Silene, eu vejo como ainda esforços muito pulverizados, a gente tem uma grande capacidade e grandes instituições produzindo dados muito relevantes, mas que eu ainda vejo o componente humano como uma necessidade de muita investigação e muita pesquisa. Eu vou dar um exemplo. Em 2019, eu fiz um curso, né? E anos anteriores eu tinha participado de uma pesquisa, né, que envolvia 6 países sobre migração ambiental na América do Sul. E nós entramos em contato com uma série de instituições, atores-chave, tanto da área de mudança climática, migração, desastres, estatísticas, né, setores que atuam com meteorologia, né, para tentar fechar, né, essa perspectiva que precisa ser integrada, né? Não dá para a gente tratar de deslocamento sem tratar do desastre em si, mas também sem tratar das causas raiz, né, que contribuem para que esse desastre aconteça, né? Então, a gente vai ter aí uma agenda ambiental ampla, climática, vamos ter uma agenda migratória, né? Vamos ter uma agenda de proteção de direitos humanos, vamos ter uma agenda de desenvolvimento, uma série de agendas que elas convergem, né? Não é à toa que a gente trata, né, o tema de uma forma multidimensional e multicausal. Então, eu tive um contato muito interessante com a Fiocruz, que desenvolveu um sistema de vulnerabilidade à mudança climática, só para dar um exemplo, né, desse esforço, né? E eles calculavam, né, o índice de vulnerabilidade de uma série de estados brasileiros. Não foi feito um mapeamento total, né, do Brasil, mas nos locais, eu acredito que onde tinha a sede, né, da Fiocruz, eles fizeram um mapeamento, né, dos hotspots, né, com base nos cenários do IPCC, do menos otimista ao mais otimista, quais eram as localidades que eram mais vulneráveis à mudança climática. E o que é mais interessante, eles conseguiram juntar uma série de bases de dados, dentre elas o IBGE, né, conseguiram colocar um índice de suscetibilidade a desastres, por exemplo, né, uma série de dados e fazer esse cruzamento, resultando numa maior ou menor vulnerabilidade da localidade, e a depender desse dado, isso sinaliza, né, para possíveis estratégias de adaptação à mudança climática. Porque o que acontece hoje? Né? Eu estou falando de uma forma geral do clima, mas isso vai reverberar em relação às pessoas. No entanto, esse sistema
né, não contempla esse fenômeno do deslocamento, da mobilidade de uma forma geral. Mas dá para ver, por exemplo, por observação indireta, alguns dados muito interessantes. Por exemplo, a gente vê muita gente migrando de uma cidade para outra em razão de questões críticas de saúde, né, que é, né, a missão da Fiocruz, por exemplo, questões de educação e saúde, que são vetores, né, que geram a migração, e como fazer essa observação de uma forma mais profunda, né? Então, a ausência de cobertura, por exemplo, a ausência de cobertura vegetal e sua relação com a vulnerabilidade a desastres, que é uma relação que é existente. Então, você joga uma série de fatores e daí você vai obter um índice de vulnerabilidade de uma série de municípios brasileiros. Então, são esse tipo de iniciativa que é muito importante. A gente acredita que esse tipo de iniciativa ele também poderia no futuro, contemplar, né, essa categoria e esse fenômeno, para a gente ver exatamente de onde as pessoas estão saindo, para onde, né, elas estão indo, e quais são as causas raiz que contribuem para esse movimento e como elas podem ser tratadas na raiz, inclusive para evitar que esse movimento ocorra. Muito bem. Érica, em uma das suas respostas, você trazia a questão da invisibilidade desse tema. Como jornalista e pesquisadora nessa área, essa é uma das expressões que nós mais usamos associadas aí aos deslocamentos internos, né? Neste caso, por desastres. O que explica a invisibilidade de um tema de tamanha, né, importância e de grande impacto social, ambiental, econômico, político, humanitário? Por que esse tema ele é invisível? E eu gostaria que você dividisse a sua resposta entre a invisibilidade social, de um modo geral, mas também contemplando aí a invisibilidade dessa temática no meio acadêmico, no próprio sistema que nós trabalhamos, de uma abordagem interdisciplinar do que vai alimentar o sistema de proteção e defesa civil, e também a invisibilidade midiática. Bom, vamos começar então. Eu costumo falar de múltiplas invisibilidades. Que bom que essa pergunta foi feita. Eu acho que a primeira delas que eu posso mencionar, não numa ordem, mas tentando fazer uma ordem, é a invisibilidade política do tema, né? A gente sabe que a mudança do clima e os desastres, eles não acontecem da mesma forma e com a mesma intensidade em todos os lugares, né? Então, isso também dá e sinaliza um pouco da invisibilidade social, né? Existem a maior parte das pessoas que são afetadas, se a gente for pensar em termos de agenda climática, que está diretamente relacionada à agenda dos desastres, porque o clima é um dos vetores mais importantes e presentes no incremento dos desastres hoje, né? Os eventos climáticos e os eventos climáticos extremos é quem mais tem incrementado a ocorrência de desastres, e a gente sabe que muitas dessas comunidades e populações que são mais afetadas, no mais, às vezes, são as que menos contribuem para esses efeitos, né? E isso também tem uma relação com processos de desigualdade históricos, né? Processos de desigualdades já muito conhecidos e que são aprofundados pela crise climática. Então, compreender o desastre, né, e compreender a crise climática que está de fundo, ela exige um olhar mais amplo e, como você bem colocou, interdisciplinar, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com essa temática, minha formação é na área ambiental, eu ficava muito preocupada, sempre fiquei muito preocupada com as causas raiz. Mas se a gente está trabalhando com um movimento, deve ter algo a ser feito para que esse movimento não precise existir, né? Para que esse movimento não precise existir em determinadas situações, mas também reconhecendo que em algumas situações existe um limite da capacidade do ambiente, né, de responder ao desastre, e muitas vezes existem situações extremas
né, inclusive com perda da base territorial, onde uma comunidade, uma população está baseada, que pode deixar de existir, né, seja pela elevação do nível do mar, né, e os processos daí decorrentes, como a salinização de águas doces, que podem tornar um ambiente, né, inabitável pela ausência dessa base, ou improdutivo, né, num grau tal que não seja mais possível a permanência naquele local. Então, é muito importante que a gente entenda que a invisibilidade política, eu acho que ela está muito relacionada a que regiões são mais atingidas pelos desastres e pela mudança climática. São regiões também, muitas vezes, com uma participação menos hegemônica, né, nas negociações, né, e talvez com menos poder de decisão nessas negociações internacionais. Uma outra invisibilidade, né, que está relacionada a isso que você mencionou, que eu acabei de falar, é a invisibilidade social também. Quem são os grupos mais afetados, se a gente for pensar? Realmente são os grupos que já sofrem de processos de exclusão, que sofrem de processos, muitas vezes, de negação ou de restrição a direitos, né, que estão em territórios que já estão muito fragilizados, né, e com uma capacidade menor de absorver, né, um evento crítico, né, e que muitas vezes tem um apoio ou não tem, né, não conseguem obter um apoio para que aquele território tenha mais capacidade, para que a própria população possa aprimorar suas estratégias de resposta também em conjunto com as instituições governamentais. Isso é super importante, né, e que dá também um tema da invisibilidade social, né, do pouco poder de decisão, né, que as próprias comunidades que vão ser beneficiárias das políticas, elas têm nesses processos. E, muitas vezes, elas têm boas e grandes estratégias, têm um conhecimento anterior que, muitas vezes, é menos aproveitado. E, no final, a solução sai ainda mais cara, né, sem aproveitar esse conhecimento que já existe, né, e que pode gerar, inclusive, mais autonomia para a comunidade e uma maior capacidade de responder, né, de uma maneira antecipatória, ou mesmo desenvolver a capacidade adaptativa para que aquela população possa se adaptar no local. Então, eu vejo esse tema das múltiplas invisibilidades, né, muito importante, e é preciso desvelar, né, tornar visível, né, o que torna, né, as populações invisíveis, que é, né, a questão política, a questão social e, da parte que nos toca, a questão jurídica, né, que isso reverbera na ausência de políticas públicas específicas, né, que demanda, né, da academia, que demanda dos governos, que demanda da sociedade civil, que demanda de atores públicos e privados, essa produção de dados e conhecimento que vai informar essas políticas de modo a otimizar, né, essas forças e a otimizar os recursos para estratégias que estão alinhadas com o contexto de cada realidade específica, né? Não adianta a gente pensar em soluções genéricas, né, para contextos sem o devido aprofundamento daqueles contextos específicos. As estratégias, elas são diferentes. Elas devem ser pensadas no macro, mas elas devem ser consideradas também a quem elas se dirigem, né? Porque as estratégias e capacidades adaptativas, elas são muito diferentes para realidades diferentes do ponto de vista regional, né? Do ponto de vista nacional e do ponto de vista local. Érica, do ponto de vista na verdade, uma expressão que nós usamos muito nessa área, os desastres, eles não acontecem no Estado, eles não acontecem no país, eles acontecem nas cidades, nos municípios, né? Nos bairros, nos vilarejos de um dado município. Qual é o papel do município, né, para essa abordagem, né? Nessa abordagem dos deslocamentos forçados por desastres, a sua conexão, né, com o ciclo de vida, né, que, na verdade, o prolongamento ou do sofrimento humano, né, somado à violação de alguns direitos humanos e civis em decorrência de um desastre. Qual é o papel dos municípios num sentido maior, muito além do papel da defesa civil, mas também da mídia local, né, das instituições de ensino e pesquisa locais
Eu gostaria de ouvir as suas impressões. Eu vejo a ação local como a ação mais essencial e fundamental, porque, afinal de contas, os desastres e esses contextos, né, de eventos críticos, de desastres, eles acontecem na linha de frente, né, num contexto local, né? E é o contexto local, eu acredito, que pode gerar, né, essas capacidades, né, e gerar uma agenda, né, para os deslocamentos. Eu acho que o município tem um papel absolutamente fundamental. Em primeiro lugar, né, estou falando de múltiplos atores. Eu acho que uma governança para o deslocamento, ele passa por essa governança multi-atores, né, que, obviamente, tem que ser coordenada, né, pelos governos locais, tá? Mas contando com a participação daqueles atores que estão envolvidos naquele processo e na educação da sociedade. Por que eu estou falando isso, muitas vezes, né? Porque o desastre, ele não só acontece na área que está afetada, ele repercute na área que não está afetada também, porque as pessoas que estão deslocando, elas vão buscar locais mais seguros. A comunidade de acolhida, ela precisa também estar preparada. Ela também precisa estar consciente que aquela população lá está, não por absoluta voluntariedade, mas muitas vezes porque ela não tem uma outra opção, ela não tem uma outra estratégia. Então, para a gente desenvolver estratégias na raiz, né, a atuação do município é absolutamente fundamental. E essa atuação local de coordenação, de desenvolvimento de capacidades, de desenvolvimento de estratégias educativas, né? Acho que não é à toa, por exemplo, que o CEMADEM tem um projeto CEMADEM Educação, né? Em parceria com escolas, porque eles têm essa consciência desse papel tão importante, né? Dessa consciência desde a raiz, né? A cultura dos desastres, ela deve estar presente desde muito cedo, né? Especialmente em territórios mais fragilizados, mas ela deve capacitar a sociedade como um todo a responder, né? E não só isso, não só quem é afetado, mas as comunidades de trânsito e de entorno, elas também devem ter essa capacidade, né? O desastre, ele não acontece só no local onde o evento ocorre, ele tem uma área, né? Uma área de impacto que envolve também comunidades que não são afetadas diretamente, mas que vão ser afetadas de uma forma indireta, e elas também devem tomar parte, né, nos processos de tomada de decisão e na criação de planos e estratégias de enfrentamento, né, aos desastres de uma forma preventiva, né, e de resposta também. Então, eu vejo, Silene, o papel, por exemplo, da mídia local é muito importante, né, e também, não só do ponto de vista da notícia e de comunicar, mas do bem comunicar e do monitorar. Muito bem. Érica, muito obrigada pela entrevista e pelas contribuições no campo teórico e prático para o entendimento dessa temática. Agradeço imensamente a participação nesse podcast. Até a próxima. Você acabou de ouvir Deslocamentos por Desastres, episódio da série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil. Uma realização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, e em parceria com o Instituto CIADES, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Metodista de São Paulo. Ouça também os outros episódios da série, que trazem diferentes saberes e visões sobre riscos e desastres no país. Até mais!